Boa noite, gente. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, véspera de feriado. É realmente para as pessoas diferenciadas, né? Apesar de que o corona aí não deixa a gente fazer muita coisa, né? Então já estamos todo mundo em casa, reunido. Por que não falar sobre coisas boas, né? Por que não falar sobre a indústria farmacêutica e sobre os modelos de trabalho, os regimes de trabalho? E para falar sobre isso, eu convidei meu querido amigo Alexandre Simini, que trabalha muitos anos já na dermatologia, que é um mercado especialista e um pouco diferente daqueles dos outros, digamos assim, né? O sistema de trabalho é um pouco diferente do que das outras especialidades. E para a gente falar disso, ele vai estar aqui com a gente agora. Já estou chamando. E aí, Oi, tudo bem? Ale! Tudo Como é que bom? você tá? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Que ótimo, essa luz sua aí tá maravilhosa. A minha tá até apagadinha aqui. Muito obrigada. Eu tenho algumas assim, elas me deixam meio cega, sabe? Mas dá tudo certo no final. Tá certo. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, tá tudo Obrigado. certo? Choveu Tá aí? tudo- Olha, aqui em Belo Horizonte hoje algumas vezes choveu, mas nada que seja assim que atrapalhasse, né? Principalmente porque, como todos estamos em casa, então, né, chovendo ou não, eu até gosto quando chove. Porque o ar fica mais puro e então, consequentemente, a gente respira um ar melhor, né? Aí fica mais fresquinho também, né? Isso, é verdade, é verdade. É que ontem o Wilber deu um treinamento para os meus alunos, todos os alunos, né? Todas as turmas, sobre inteligência emocional. E aí ele comentou que choveu bastante ontem aí. Por isso que eu tô perguntando se choveu Não, hoje. tá certo, não, mas tá certo, tá tudo bem. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar com todos vocês aí, principalmente com você, dividindo essa uma hora aí juntos, né? Nessa véspera de final de Semana Santa, né? De Sexta-feira da Paixão. Então, eu Aham. espero que o momento seja bastante agradável, que eu possa contribuir de uma forma muito positiva aí para as pessoas e para os seus alunos, as pessoas que me conhecem, as pessoas que não me conhecem. Estou à disposição. Ai, não tenho dúvidas. Você sempre agrega, né? Não tem Ah, como. obrigado. Eu Obrigado. queria começar contando o dia que a gente se conheceu, que foi tão engraçado. Você quer contar? Não, pode contar. Foi no hotel? Foi no hotel. Ah, isso aí. Foi Mas antes pode até do contar. teu curso, né? Quando eu estava ainda com a ideia só de postar vídeos de conteúdo e tudo mais, né? Fazia Aham. poucos meses, assim, bem pouquinho mesmo, acho que uns 2 meses que eu tinha começado, e foi a segunda conferência da About Me. E foi a Isso. primeira que eu fui, né? E como Ribeirão a São Paulo é um pouquinho longe, lá começa 8 horas da manhã, eu fui num dia antes, então eu dormi, me hospedei no hotel do evento. E aí no Aham. outro dia de manhã, no café, eu lá assim, bem tranquila, de repente vem uma pessoa super sorridente, chega em mim e fala: Você é Liege? Eu, hã? Fiquei chocada, assim, porque eu não esperava que alguém fosse nem saber quem que eu era, imagina, né? A gente Aham. não tem ideia, a gente grava, põe lá na internet e não tem noção de onde vai, É ver- do é alcance que tem. verdade. E aí Foi eu muito falei, interessante. sou e tal, e fiquei assim super feliz, né, de ter conhecido logo de cara alguém. E depois eu fui saber que esse alguém era o mediador do debate mais importante do evento inteiro. Então eu falei assim, não conheci qualquer um, eu conheci o cara do evento, né? Não, mas eu queria ter. Eu fui com um amigo aqui de Belo Horizonte para aquele evento. Eu até conheci o Newton também da About Me através daquele evento, porque meu objetivo era levar um ônibus daqui, Ah, mas infelizmente por algumas eventualidades, né, alguns probleminhas que aconteceram, acabou que eu fui e fui convidado pelo Newton para como um presente, né, que ele me deu, né, porque ele comentou da minha vontade que a coisa desse certo, né, e sair de Belo Horizonte para ir a São Paulo não é fácil, né? Era um não é. momento totalmente diferente também na minha vida profissional Uhum. e eu acho também existe um momento antes da Covid e depois da Covid. Foi um momento da então as pessoas estavam numa correria tremenda, né? E aquele momento, aquele evento foi super bacana para mim. Eu gostei muito dele e foi lá que eu conheci muitas pessoas interessantes, e como você, né? E me aconteceu uma coisa muito interessante também, que eu queria dividir com você, as pessoas que estão nos acompanhando nesse bate-papo,
que uma vez eu fui comprar aqui em Belo Horizonte uma mala na Hum. Samsonite. E aí eu cheguei, conversei, bati papo e tal. Aí no final, na hora que eu fui entregar o cartão, a moça falou assim: Eu te conheço, eu te ouço lá no LinkedIn. Então, e leio isso, eu olhei e falei assim: ó, então isso acontece mesmo. A partir do momento que a gente começa a aparecer, vai se transformando em algo natural, né? A gente vai sendo surpreendido, né? Em aeroporto, de vez em quando sou surpreendido. E olha que a gente não é tão conhecido. Imagina uma pessoa realmente conhecida, né? Pois é, né? Eu sempre me surpreendo, porque eu nunca espero. Eu, Aham, assim, para mim é uma coisa que parece que eu gravo os vídeos e posto para mim, assim, sabe? Não tenho muita noção. Então eu é, sempre me surpreendo, eu sempre fico feliz, né? é Principalmente quando as pessoas vêm falar com a gente em relação a isso, já vêm gostando, elogiando o trabalho, né? Então é uma delícia. Eu estava verdade. super ansiosa pelo evento de março agora, mas a gente vai ter que esperar para o pós-Covid, né? Isso é verdade. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, porque o Newton, os dois primeiros foram excelentes, né? Eu acho que quem está nos assistindo aqui agora, eu acredito que não pode perder, e em hipótese alguma, esse próximo que ele vai ser realmente um marco, né? É riquíssimo, né? Em experiência, em conteúdo, em carreira, em network, então nem se fala, né? Muito bom. Verdade. O ambiente é muito agradável, né? As pessoas se sentem muito à vontade, a gente fica próximo de pessoas que no dia a dia dificilmente estaríamos próximos, né? Uhum. Ah, que bom. Que bom que eu fui nesse evento, que eu fui lá de perdida também, não conheci ninguém. É. Né? E a Foi. gente ficou hospedado no mesmo hotel do evento. Então, isso também, né? Foi no café da manhã que isso aconteceu. Então, isso também ajudou, né? Na hora que a gente estava lá, eu estava com o meu amigo e você estava, eu acho, com uma pessoa também que era uma amiga, né? É uma Você não amiga que tinha. é de São Paulo, né? Ela É? é de São Paulo, só que ela mora longe, aí ela acabou se hospedando comigo lá no hotel. Ah, entendi. São Paulo tem isso, né? As pessoas É. moram tão longe, mas você não tinha na época, eu acredito que você não tinha essa legião aí de pessoas que já te acompanham hoje, né? Ah, eu tava Tem um começando. exército, né? Você tem um exército aí que te defendem com unhas e dentes aí, e de forma muito positiva, que o seu trabalho é muito bem feito. Ah, que bom, muito obrigada. Que Fico muito isso. feliz. E agora, gestora aí na Dermato, né? Que delícia! Eu sou suspeita, né? Minha carreira quase inteira foi em Dermato, né? Então eu Se você amo. não tivesse o seu canal, quem sabe eu ia trabalhar com você ou você trabalharia comigo. Porque eu acho que Então, você tem muito a ver com a Dermato também. Tem essa simpatia, essa sensibilidade. E trabalhar com a Dermato é algo realmente. Foram 13 anos da minha vida, né? Trabalhando numa grande empresa. Eu tive o privilégio de quase abrir, junto com outros colegas, né? Quando eu entrei na La Roche-Posay na época, ela tinha 30 funcionários. Então, ela era uma não. empresa que a gente vendia água termal e era algo muito estranho, porque como é que se vende água termal? Como Mas se vende água hoje, né, a R$ 80, 200 ml? é uma coisa assim que eu imagino quem começou na La Roche-Posay, né, em 2000, quando precisou de vender água termal, deve ter sido ainda mais desafiador. Então, desde 2005 eu estou na dermatologia, porém, para as pessoas que não me conhecem, né, deixa eu até me apresentar, porque eu acho que tem muita gente que ainda não me conhece, né? Uhum. Eu já tenho meus 49 anos, esse ano eu viro para 5.0, então já é um momento diferente da vida, mas eu comecei com 27 anos na indústria farmacêutica como representante da Schering Plough. Durante Uhum. 6 anos eu trabalhei e lancei muitos produtos que hoje a Schering Plough nem existe mais no Brasil, né? Ela foi comprada por uma outra empresa. Era do grupo da Mantecorp. Sou Mantegazza, era um italiano que era o dono da chancela aqui, né? Da empresa aqui no Brasil. E aí fui generalista durante esse tempo, saí, abri meu próprio negócio. Como a indústria farmacêutica é algo maravilhoso, eu achei melhor voltar. E aí entrei na La Roche-Posay e fiquei lá durante muito tempo. Sou muito grato à L'Oréal e às pessoas, não só da La Roche-Posay, né, como também da Schering Plough, por tudo isso que hoje eu adquiri, né, de conhecimento, de habilidades, né, de atitude com relação à indústria farmacêutica, né? Uhum. Ah, e uma coisa importante também.
na Schering Plough, eu trabalhava com medicamentos da dermatologia. Então, de 1997, tem muita gente aí que nem era nascido em 97, né? É. Que tá nos ouvindo. Em 97, a dermatologia ela era dominada por duas empresas. Era a Galderma e a Stifel. Eram as duas grandes empresas. Tanto é que um filtro solar chamado Helioblock, que se transformou depois em Anterios, era divulgado pela Galderma. E aí a Schering Plough, nessa época, trabalhava com corticoides tópicos. Então, eu já trabalhei com medicamentos também. E eu me lembro que a dermatologia nessa época era muito, mas muito pequenininha. Eram poucos dermatologistas. A maioria dos médicos ou eram pediatras, ginecologistas, ortopedistas, cardiologistas, mas os dermatologistas eram poucos. Com a chegada desses novos players no mercado, é que a dermatologia tomou essa dimensão e hoje a dermatologia quase... temos no Brasil a segunda dermatologia, a maior dermatologia do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. Então é algo assim gigante, né? É imenso e cresceu muito, principalmente na questão de rejuvenescimento, né? É verdade. Dos Os dermocosméticos. lasers, os procedimentos, a toxina, os preenchedores. Então, virou um mercado milionário. É verdade, é verdade. Hoje, muitos dos médicos que se formaram em outras áreas, hoje desejam ser dermatologistas porque é algo muito rentável para eles, né? Uhum. Então, eu acho que é algo, se a pessoa tem realmente uma sensibilidade para dermatologia, por que não? Todos eles têm a possibilidade de se especializar, né? Então, eu acho Uhum. que é muito bem-vindo cada vez, quanto mais dermatologistas tiverem no mercado, eu acho que muito mais interessante, porque cada vez mais nós estamos valorizando essa questão aí da pele, da beleza, Uhum. não só interna, mas externa, né? Então, eu acho Uhum. que é um universo muito agradável de se trabalhar e apaixonante. Uma das coisas que eu gosto muito na Dermato, até antecipando um pouquinho a nossa pauta, Uhum, é o fato de você estar ali falando muitas vezes. Para algumas pessoas pode ter uma conotação um pouco até mais fútil, mas você está falando de saúde, né? uhum. De saúde, de beleza, de bem-estar, de autoestima. Então, quem já fez procedimento que tinha uma indicação muito importante, né? E que Uhum. viu o rosto mudar de um minuto para o outro, assim, É, né? é uma plástica, né? De um minuto para o outro, é verdade. Literalmente, quando eu vou no dermato, eu vou com mais 5 amigas, né? Nós vamos todas, a gente entra todas e ele consulta todas, né? Juntas. Nossa, Então, imagina o que vira ali, né? aham, E uma delas sempre teve um certo complexo com o nariz, com o sim, desenho do nariz, o ossinho e tal. Achava a uhum, ponta virada para baixo, enfim. Aquele tipo de coisa que a pessoa, o dono, que vê, né? E aham, aí ele falou assim: olha, se você quiser, a gente pode fazer uma renomodelação, né? Com ácido hialurônico, uma pontinha de botox, não sei o quê, para subir a ponta. Ela, ai, tá bom. E aí eu tava do lado dela. Ele começou a fazer o. Amiga, você não vai acreditar. Amiga, não, você não vai acreditar. É outro nariz. é tipo É outro mágica. nariz. A hora que ela olhou, o olho dela encheu d'água, assim, ó, que ela viu todo aquele problema da vida inteira resolvido em 2 minutos. Foi Aham, incrível de ver, assim. Ela ficava, agora eu vou tirar fotos de perfil. Então, assim, isso também é muito gratificante, né? aham. Isso é muito legal. Muito E legal. E ver isso, né? E acompanhar isso e poder ajudar as pessoas a estarem vivendo esse momento não há preço, né? Para que isso aconteça, né? E né, vocês, mulheres, são muito exigentes, né? Eu acho que não existiria dermatologia se as mulheres não existissem, porque vocês sempre acham algum detalhezinho que está faltando. Eu não entendo por quê, né? Vocês estão sempre, mas por outro lado existe esse mercado, né? E que bom que talvez para seja um olhar um pouquinho mais apurado, refinado ao detalhe, né? e A vocês são harmonia. é verdade. Eu gosto muito, né? O bichinho já me picou, já era, ó. Já não, ó, Ó, não mexe, ó, E, ó, ó.
E ó, pode ficar tranquila que a partir de agora, como desde 17 de fevereiro eu estou na USK como gerente distrital, a sua pele sempre será tratada com produtos da USK, tá? Então, Aê, tem eu que avisar, só me avisa direitinho quem é o seu dermatologista, que eu vou amo. avisá-lo para ele prescrever sempre a linha da USK para eu poder contribuir com a sua pele. Tá Não, pode beleza? deixar. Eu te falo assim, nossa, eu adoro os produtos. Quando entrou, né? Quando a linha entrou, chegou no mercado, eu já peguei algumas amostrinhas e já experimentei. E os que eu gostei, eu comprei. Aham. Maravilhosos, uma linha Olha, maravilhosa. mas é uma coisa interessante. A USK de 2015, ela é uma empresa muito nova. Então, de 2015 para cá, houveram algumas mudanças. Então, agora a gente está vindo com uma. Olha, você não imagina, esse momento que eu estou entrando na USK é um momento novo e único. Então, eu acredito que existe um marco entre 2020, o antes e o depois de 2020. Você vai se surpreender com os produtos que estão vindo por aí. A gente até diminuiu a linha dos produtos de dermocosméticos para que a gente foque naqueles produtos que realmente importam. E tenho agora uma linha também de procedimentos que é maravilhosa. É Então, mesmo? eu depois vou te contar o segredo, porque eu não posso falar isso live, né? Claro, Porque nós claro, vamos claro. falar sobre dermatologia, mas é sobre propagandista, mas depois eu Isso. conto os segredos para você. Depois você Tá me bom? conta os detalhes. Ale, antes Isso. da gente começar a falar, que você até comentou, né, que na Sharing você era generalista e agora é especialista. Antes da gente começar a falar sobre essa diferença, eu queria pedir para todo mundo que está aqui online com a gente, se tem algum amigo, algum conhecido que sabe, que gosta do assunto, que não está na live, tem um aviãozinho aqui embaixo. Se você clicar no aviãozinho, você consegue selecionar o nome dessa pessoa e convidar ela para estar aqui com a gente. Uhum. Né? Então, às vezes, eu acho que fulano ia gostar, mas eu não vou sair da live para mandar um WhatsApp para a pessoa. Não precisa, né? Vem aqui no aviãozinho que vai aparecer todos os seus contatos do Instagram. Você pode convidar essas pessoas para estarem aqui com a gente. Que legal. Uhum. Vai ser um Esses dias eu prazer. testei e descobri meio que sem querer. Aí eu sempre esqueço, hoje eu lembrei de Tá avisar. muito... Mas olha, já tem 97 pessoas com a gente aqui, eu já estou impressionado, eu já estou me sentindo no Jornal Nacional aqui. Ai, você é incrível. Ó, o Propagas do Bem aqui, tá falando que esses produtos vão me deixar com 18 anos, que assim Aí, seja. tá vendo? Ué, mas na verdade, só vai aumentar mais um ano, né? Porque Ai, você está com 17. ai, que belezinha. Antes fosse. Então, entrando no nosso assunto, né, na nossa Opa! primeira pauta, a Uhum. diferença entre o esquema de trabalho, né, do Uhum. generalista e do especialista. Qual que é a principal diferença? Olha, eu vou até fazer uma colinha. Estou me lembrando agora para responder isso, que você tem um vídeo muito mais. Ele é breve, mas muito objetivo. Ele foi Uhum, até publicado na About Me. E eu estava buscando, né? Como eu sabia que eu ia estar com muitas pessoas nos assistindo, eu falei, olha, eu preciso de fazer uma pesquisa. Fiz até uma apresentação, se depois, se você quiser, eu posso mandar para você e você manda para o pessoal. Tá? Uma apresentação uhum, rápida com uns highlights, né? Daquilo que eu achei mais importante e pertinente para falar. Mas uhum. existe eu acho que dois detalhes muito importantes. E você também comenta isso, né? Eu já vivi os dois lados, né? Antes da gente Então, falar, vamos perguntar se eles sabem qual que é a diferença? ótimo, beleza, melhor ainda. E aí, meus amores, vocês sabem? Já sabem qual que é a diferença entre especialista e generalista? Vamos lá, vamos ver, aluninhos receita. Olha, representando, hein? As receitinhas. Eu acho que o pessoal não fica prestando atenção no que a gente está falando. Eles ficam jogando, olha, é muito coração. É? É que tem um delayzinho, né? Até chegar para Não, mas eles. vem de uma hora assim, surge muitos coraçõezinhos aí, né? É, tem o pessoal que senta o dedo no coraçãozinho e vai, ó. Fica É lá e legal. Esse coraçãozinho, ele influencia come. alguma coisa? É, quando as pessoas dão os coraçõezinhos, é porque elas estão Hum. gostando e aí o Insta entende que é um conteúdo relevante e ele acaba entregando para mais pessoas, aparecendo lá no início Ah, que dos stories. legal. Uhum, É. que bom. Ó, tem alguém aí, ó. Oi, chefe. Ah, Dani. é a Dani.
A Mi Oi, também está Dani. aqui. A Mi, a gente se conheceu no campo também, na Dermato. Linda. Bom, acho que eles estão escrevendo. Vamos lá, vamos para a definição? Vamos lá. Ó, quando eu trabalhava como generalista, quando eu trabalhava na Schering Plough, o meu setor era menor, mas eu visitava mais médicos. Por que isso? Porque eu tinha de fazer 15 a 17, não, eu fazia 15 visitas por dia, Uhum. visitava ortopedista, ginecologista, otorrino, dermatologista, visitava quase todas as especialidades, porque naquela época a Schering Plough era parecida com hoje o trabalho do Axê, da Eurofarma, né, da Uhum. MS. Uhum. Então, naquela época, então o generalista, ele tem um setor menor, mas ele visita muito mais médico. O especialista, ele trabalha em um setor maior, porque ele só vai visitar uma ou no máximo duas especialidades. Então, Uhum. ele fica mais, mais amplo o setor dele. E tem uma dica muito importante que eu acho que é muito relevante também, que você deu naquele vídeo, que eu acho que é pertinente a gente comentar aqui, é que se a pessoa quer ficar mais em casa, o ideal é ser trabalhar como generalista. Uhum. E se você quer, não se importa em viajar, eu acho que o especialista. E se você trabalha numa linha especial, aí você vai trabalhar estados. Aí já é uma visão ainda maior, como se fosse um gerente. Né? Hoje eu estou gerente de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiânia e também interior de São Paulo. Então, você imagina. É, o de especialidades, né? O especialista de doenças raras, por exemplo, ele pega setores assim, imensos. Então, porque ele vai Uhum. falar só com os líderes de opinião, então, incluindo até nesse bate-papo. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Tem É isso. diferença, né? No dia a dia do trabalho não tem, né? Eu prefiro particularmente especialista. Eu, particularmente. Porque eu Uhum. acho que você pode estudar muito mais a fundo aquilo que você está falando. Eu me Uhum. lembro, na minha época lá, que eu tinha que trabalhar com todos os produtos, então até para arrumar a pasta era meio complicado. Porque uma hora eu falava com o pediatra, outra hora eu falava com o otorrino, depois eu falava com o ortopedista, a cabeça dá meio que um nó. Depois você Aham. pega. Mas hoje eu prefiro trabalhar como especialista. Eu concordo com você. Eu só vou aproveitar para falar boa noite para a Érica, nossa colega no Master. Ah, opa! Oi, Érica. Que Nossa, essa entrou. aí é autoridade. Eu falei em doenças raras, ela é autoridade no assunto, né? Ela é autoridade em doenças raras, total. É. E aí a gente fica, só para esclarecer, a gente fica com três categorias, digamos assim, isso não é oficial, mas só para ajudar, né, no entendimento. A gente tem, então, o generalista, o especialista e o linhas especiais, né? Então, Uhum. por mais que as palavras sejam parecidas, o especialista trabalha na primary care, né, que é com produtos de saúde primária, né, os medicamentos. E Uhum. o profissional que é na linha especial, que são os consultores, eles trabalham com medicamentos de alta complexidade, né? Para doenças raras, para Uhum. imunologia, para hematologia, onco, né? Então é um outro degrau aí, digamos que seria um próximo degrau depois do propagandista, né? Só para Isso. ficar claro aí. Tem um amigo meu que foi gerente comigo na La Roche-Posay, o Leonardo Abreu, que ele colocou: especialista é melhor, trabalho focado, conhecimento apurado. Concordo plenamente com o Leonardo. Eu acho que, para quem gosta e quer se aprofundar em algum assunto, o ser especialista é melhor. Né? Na Com minha certeza. opinião, tá? Porque a gente está batendo um papo, tá? Eu estou colocando meu ponto de vista. Não E é que o que eu disser é verdade, né? É o que eu sinto, porque é tem a minha muita gente que experiência. fala que quer vir para a linha de especialista, né? Porque Aham. eu, generalista, visito 16 médicos, o especialista visita 9, é muito mais fácil. É, É, né? É, né? Vai é o mesmo, fazer 9 na é, especialidade. é Você muito, faz 18, mas você não faz 9, né? Então, você não tem opção, né? Quando pega uma especialidade, ela deixa de visitar, né? Tem um problema ou tem um congresso, você não consegue visitar ninguém. Estão todos eles nos congressos, simpósios, né? exato. Todos, olha, tudo tem seus prós e contras. A gente tem de verificar e adaptar a essa realidade, né? Mas todos os trabalhos, para quem gosta de trabalhar na indústria farmacêutica, eu tenho uma preferência por especialista, por ser especialista. Porém, eu me sinto à vontade de trabalhar em qualquer.
dessas áreas, né? Porque quem trabalha nessa área, a essência é a mesma, né? A gente levar saúde para as pessoas, conhecimento para os médicos. E é isso que me empolga muito e desde sempre, eu sempre gostei muito de trabalhar na indústria farmacêutica porque tem esse viés bem humanitário, né? Da gente Uhum. levar bem-estar para as pessoas. Isso faz todo sentido na minha vida. É, impactar positivamente na vida das pessoas, né? É, Nem que seja de maneira indireta, né? A gente impacta o médico e através disso o é, médico. eu não conseguiria trabalhar com bebida alcoólica, com cigarro. Não tenho nenhum preconceito com pessoas que fumam, que bebem, mas isso não tem a ver comigo. Mas o medicamento sendo bem utilizado, ele está ajudando as pessoas, né? Então, eu acho que... E dermocosmético, então, mais ainda, porque está deixando a pessoa quando busca um dermatologista para essa linha, para mim, ela está saindo, ela está indo bem e está saindo melhor. Ela não está Uhum. ruim, né? Com febre, precisa de tomar um antibiótico. Ela já está bem, vai ficar melhor ainda. Então, aí realmente me identifiquei. Duas áreas que eu acho que me identifico muito bem. É essa área e a fitoterapia também, que é algo que me toca muito também, porque eu acho que a gente pode, através da fitoterapia, tratar, antes de acontecer a doença, a gente pode fazer a prevenção, né? A homeopatia, esse caminho assim mais natural, né? Nossa, eu super concordo. Eu comecei também generalista. Eu Uhum. visitei todas as especialidades que existem, menos oftalmo. Ah, olha só. É, todas. Eu fiz a lista, quando eu estava montando o curso, que eu fiz a lista de especialidades, eu olhei e falei assim, gente, eu já visitei todas, menos a oftalmo. E depois a dermato, né? E aí Aham. fiquei mais tempo na dermato. E o que eu sentia na generalista é isso. A gente precisa ter uma dinâmica de pensamento e de repertório incrível, porque cada Incrível. médico já é um universo. É Cada verdade. especialidade é um sistema solar diferente, né? É verdade. Cada Temperamento especialidade tem um diferente. perfil, É. né, que domina mais. Então, eu estava cardio, endócrino, gastro, ortopedista, tudo na mesma linha. Então, Mas você imagina você sair de um ortopedista e vai para um cardiologista. Aquilo é mais e menos, né? Porque um é é, mais. E depois sai e vai num psiquiatra, que é mais não, fechado, muito mais profundo, né? Então sim. é um desafio, né? É um desafio E mesmo. aí às vezes a gente levava tinha vários produtos, mas tinha um que era comum a todos. Por exemplo, um anti-inflamatório. Todos eles podem prescrever um Isso, anti-inflamatório, né? Pode ter oportunidade. Então você falava do mesmo produto para tipo cinco especialidades totalmente diferentes uma da outra. Então tinha que ser cinco discursos diferentes, é verdade. né? Alinhado para aquela realidade. O ginecologista para diminuir o efeito, para ajudar a mulher na dismenorreia, né? Eu me lembro Isso. algo assim, né? Já o Aham. ortopedista na inflamação, e assim vai. É Exatamente. muito interessante isso mesmo. Você me fez voltar no tempo aqui, ó. Voltei aos meus 27 anos. E sem falar que a Catarina é uma loucura, né? Porque você não Nossa, consegue colocar imensa. material mais do que para um médico. É muito Teve uma complicado. vez, e naquela época, não foi no seu tempo, né? Mas naquela época, de 97 a 2000, antes de acontecer o surgimento dos genéricos, as indústrias farmacêuticas elas dominavam realmente as multinacionais e as grandes empresas. E eu me lembro que eu tinha brinde para todos os produtos. E aí teve um gerente de produto que hoje eu acho engraçado, mas eu tenho certeza que foi aquele gerente de produto que me fez depois fazer uma cirurgia de hernia inguinal, porque ele me entregou, ele pediu para a gente entregar um porta-cartão em pedra-sabão. Então eu tinha de levar, tipo, eu colocava no carro e colocava assim, ó, visitava 6 médicos. Era uma mochila com pedra-sabão, mais aqueles abaixador de língua. De um lado, os xaropes pesavam muito. Nossa, Eu, eu já trabalhei olha, com era um farol. desafio, tanto é que quando eu saí, depois de um tempo, eu acho que o organismo percebeu que eu não carregava mais peso, do nada surgiu uma hernia inguinal, eu tive de fazer uma cirurgia. Então, depois disso, eu acho que eu também escolhi a ser especialista, porque a gente trabalha com menos amostra também, né? Os É, xaropes são terríveis. Nossa, aquilo pesa toneladas, né? trabalhei também quando eu trabalhei com a pediatria, tudo é líquido. Nossa, é verdade.
E uma outra coisa que acontecia também nessa época é que eles pediam para a gente experimentar o sabor e falar assim, olha como é gostoso. Aí, no final, você tomava, tipo, Todos por mês. 10 doses né? Uma dose por dia daquele anti-inflamatório, que você fala, olha como é que eu gostoso. Você fala, puxa vida, eu não aguento mais experimentar isso, né? E a entrega para o médico, para ele experimentar também, né? Porque uma gotinha na mão do médico não tem problema. Mas se você toma toda hora com ele, já começa a ficar meio complicado, né? Mas Então, começa a fazer dose cheia já, vai tratar. eu acho que antes de 2000, a indústria farmacêutica era de um jeito. Depois dos genéricos, né? Depois de 2002, então ela mudou muito, né? Ela mudou muito e eu acho que hoje ela está muito mais consciente também, né? Aqui eu estou vendo uma pergunta interessante, ó. Qual é a opinião de vocês sobre a recolocação no mercado? Mais fácil para generalista ou para especialista? Posso responder? Pode. Depende. É do Reiter aqui, ó, o nosso novo colega. Ah, é? Uhum. Depende. Sabe por quê? Porque depende do que você. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem de pensar no que a gente gosta, para Uhum. depois pensar na vaga. Isso. Eu percebo, eu recentemente vi até uma publicação, achei muito interessante a publicação dessa pessoa. Ela colocou assim as empresas que me chamam a atenção. Mas ela colocou para a gente que entende, né, e conhece as empresas, uma era azul, outra era vermelha, outra era preta, outra era... Ou seja, na hora que você olha, parece que ela não sabe qual é o perfil que ela quer, que essa pessoa queria, né, que ela publicou. Uhum. Então, eu até mandei particularmente para ela, falei assim, olha, não a conhecia, falei assim, olha, seria bom você analisar a missão, visão e valor dessas empresas para você ver quais que batem com você. Uhum. Porque muitas das pessoas querem entrar na indústria farmacêutica, mas elas não se perguntam onde eu serei feliz, onde eu estarei, onde a minha personalidade, o meu jeito de ser vai se adaptar. Ela quer o trabalho porque ganha bem, porque dá carro, que tem benefício e etc. Mas quem não gosta e não se identifica com a indústria farmacêutica não aguenta 3 meses. Porque o É. desafio Uhum. é muito grande para passar, para entrar e é muito grande para permanecer. Então, o que eu sugiro é, se você tem uma pegada mais generalista, pensa, eu levo mais jeito, como eu quero estudar mais profundamente, eu quero ter uma visão ampassando das coisas. E aí, Uhum. a partir daí, você vai escolhendo as empresas. Então, tem espaço para todo mundo, inclusive para os neófitos. Neófitos que estão nos assistindo agora. Por favor, não desistam. Todas as indústrias farmacêuticas precisam de vocês. Um dia eu já fui neófito e alguém confiou em mim. Então, Uhum. eu peço a vocês, continuem firme, com fé, que o momento de vocês vai chegar. É um momento que a gente está passando, né? Mas eu acho que a indústria farmacêutica não tem crise para a indústria farmacêutica. Ela pode ter algumas reestruturações, mas o mercado sempre estará de braços abertos a pessoas que estão dispostas a trabalhar nessa área. Então, conto com vocês aí, porque agora nessa posição de gerente novamente, eu preciso de pessoas que queiram e que sejam novas também, né? Depende da vaga também, do perfil. Então, se eu precisar de neófito, eu quero, e pode ter certeza que eu vou procurar você, tá? Porque você deve ter não, eu tenho certeza que você tem ótimos candidatos para sugerir. Eu tenho alunos sensacionais, super Então, motivados, preparados. O dia que você precisar, só me avisa que eu te encaminho o currículo deles, sem problema pode nenhum. deixar. Então, E tá aí, bom. respondendo o Heider, eu acho que os laboratórios que trabalham em modelo generalista, eles costumam ter uma força de vendas maior, né? Então, as oportunidades talvez sejam mais abundantes nesses laboratórios do que nos laboratórios que focam mais nas linhas especialistas. Falando a grosso modo, né? Que se a gente for pensar nos laboratórios da Dermato, não são Uhum, posições que se abrem com muita frequência, né? uhum, Para o neófito, por exemplo, né? Então, tem menos vagas durante um ano do que numa MS, numa Axê, numa uhum, farmoquímica, né? Numa Momenta, Neurofarma. Esses laboratórios, eles trabalham em regime generalista e eles têm uma uhum. força de vendas muito grande. Então, a rotatividade ali, a abertura de novas linhas e vagas, ela acaba sendo maior. Então, eu acho que a oportunidade maior é na generalista.
Mas acho que em Uhum. termos de dificuldade, o processo é o mesmo, É o né? mesmo. Uhum. Você estando Eu preparado, queria você dar um, pode focar e ir. é verdade, eu queria dar um recado aí para todo mundo que tem a vontade de entrar na indústria farmacêutica, né? A USK, ela está chegando com, ela está num novo momento. Então, eu acredito que para os próximos anos teremos muitas, mas muitas chances. Porque quando eu comecei na outra empresa, eram 35. Hoje, se for olhar, são 200, 250 representantes trabalhando na dermatologia. Então, eu acho que as pessoas têm que estar antenadas. E se querem trabalhar com produtos de qualidade, tem que ficar antenado para saber em qual empresa vai trabalhar, né? Uhum, Que as oportunidades elas existem. Nesse uma outra coisa, posso lembrar uma outra coisa para quem está nos assistindo? claro. As pessoas estão me perguntando, Simine, onde é que estão as vagas? A maioria, 99% dos laboratórios ou estão de licença ou estão de férias, então não se desespere, é um momento de transição. Os laboratórios estão passando por esse momento também, Uhum. de uma forma muito consciente. Então, logo, logo, os processos voltarão. Então, eu peço a vocês que, nesse momento, nesse intervalo, né, nessa quarentena, estejam cada vez mais preparados, né? Lendo bons artigos, acessando os artigos da Liege, lá da About Me também, os meus artigos lá no LinkedIn. Tem muita gente produzindo bons artigos. É um momento de estudo, né? E de leitura. É uma hora excelente para se especializar também, né? De Com certeza. se aprofundar no mercado, estudar a profissão. Tem muitas oportunidades, muito conteúdo. Semana que vem eu vou fazer um workshop como entrar para a indústria farmacêutica. Ele é gratuito e online. É só se inscrever. O site está até aqui embaixo, ó, aqui fixado. É só Ah, é se verdade. inscrever, acessar o site, se inscrever e você vai. As pessoas que se inscreverem vão receber 4 aulas e no dia 13, 15, 17 e 20 vai chegar um e-mail logo de manhãzinha com o link para essas aulas. É só clicar e assistir. Olha só. Aqui, ó, tem uma novidade. Tem um gerente aqui que está nos acompanhando, o Eider. Ele é gerente regional da Herbarium, gente. Então, Uhum. não é pouca coisa, não. Eu tive até a oportunidade de fazer uma live com ele nesses dias. E ele comentou aí para a gente que ele tá precisando de urgência de candidatos para Salvador. Passou aqui, eu não consegui pegar. Eider, você pode repetir aí, fazendo favor? Porque Deixa eu agora, procurar. Deixa eu procurar. Eu tenho aluno em Eider Salvador. Macedo. Eu- Ele passou rapidinho aí. Eu acho que já até ele já contratou. Ah, de tão rápido que Foi passou. tanta gente querendo. Já me inscrevi para o pessoal do Olha workshop. lá. Ele deve escrever de novo aí, porque ele está nos assistindo. Obrigado, Eider, por estar aqui. Eider, a agenda dele, eu tento falar com ele. Eu tento falar com ele, ele está sempre ou num conference call com os gestores ou com a equipe dele. Olha, não está sendo fácil para ninguém, né? Eu vou aproveitar que ele está aqui, então, já vou fazer um convite, né, para ele se juntar já a nós aqui numa live futura. Né? Olha ele aí, ó. Ei, Ah, você ele aí. pode falar de novo onde você tem vagas para eu te mandar o currículo dos meus alunos, para você avaliar se eles entram no seu processo? Ah lá, o Rodrigo falou que é de Salvador, ó. E o Rodrigo é um excelente candidato, de Opa, verdade. olha só, Pensa numa pessoa ao vivo. comprometida, que aprendeu, que desenvolveu o projeto. Ele é um excelente candidato. Olha só. Eu passo o currículo dele, faço essa ponte com o maior prazer. Olha que legal. Hoje a Lari, inclusive, eu estou vendo aqui, ó, que a Lari, ela fez uma live hoje, né? Fez. Eu quero assistir, eu não tive a oportunidade de assistir. Peço desculpa, ela está aqui me prestigiando, mas eu infelizmente não tive naquela hora. Aqui, ó, surgiu aí, Salvador e Fortaleza. Olha, ótimo, eu tenho alunos nas duas cidades. Opa, joia aí, tá vendo? Tem aluno. Não, e você não sabe, Alexandre, tem direto, eu recebo sempre, né, solicitação de gestores que buscam candidatos para montar o processo, né, para ficar bem Aham. claro entre o que que é uma indicação e o que que é uma ponte, né? Então, eu tenho uma vaga, eu sou gestora, eu tenho uma vaga e eu preciso montar o meu processo. Eu preciso de X candidatos.
E claro que Uhum. eu quero buscar os melhores candidatos que eu tiver notícia, né? Então, Uhum. o que que eu vou fazer? Vou falar com as pessoas que eu confio para ver se elas conhecem alguém para me indicar esses currículos, né? Então, eu Uhum. vou montar através dessas pessoas, o que elas me sugerirem, um processo e ali o melhor vai entrar. Isso é uma ponte. As pessoas que me mandam o currículo, elas estão fazendo a ponte, né? Uhum. Para que eu possa entrar no processo. Agora, a indicação, ela é muito diferente. É aquela que, olha, Alexandre, pode contratar que essa pessoa eu conheço, eu já trabalhei do lado dela, eu sei E- como que ela é, o resultado dela é esse, ela é capaz disso, disso e disso, eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum com isso, com isso, com isso. Pode contratar. Isso é uma indicação. E ainda assim, se a pessoa não for a melhor do processo, você contrata? Na minha, não. Vai depender. Essa questão aí até as pessoas comentam comigo, né? Ah, mas só entra quem tem QI, quem indica. Gente, isso é um mito. Ajuda, não vou negar, porque a gente quer contratar o melhor e ter o resultado mais rápido. Mas isso só ajuda. Eu já tive pessoas que foram indicadas, mas na hora do vamos ver, ela se perdeu. Então é um momento verdade, né? Que se a pessoa se perdeu e a outra pessoa estava mais motivada, com mais atitude, chegou na entrevista e mostrou para por que veio, aí você não. Você até pensa, né? Você fala, puxa vida, aí você dá uma ligada para quem indicou e fala: olha, aconteceu isso, isso, isso. Você tem certeza que essa pessoa é assim mesmo? Não tem, porque tem gente que fica nervosa. Teve me acontecer um caso, numa contratação uma vez, que foi a pessoa foi, olha, eu nunca vi uma pessoa tão chancelada. Ela teve todos os, ela chegou como se fosse ganhadora do Oscar. Ah, Na hora que ela chegou na minha frente, eu acho que ela não esperava a entrevista, porque eu faço o meu jeito de fazer uma entrevista, eu gosto de deixar a pessoa muito à vontade. Aí a pessoa acho que já foi meio que planejada para um. Aí eu quebrei ela, né? Porque eu fui perguntando outras coisas, falava de outras coisas. Eu já entrevistei pessoas na hora do almoço para bater um papo, conversar. chama para Porque almoçar e a pessoa nem sabe que está numa entrevista. por quê? Porque se ela trata bem aquelas pessoas de um restaurante, como ela vai tratar mal um médico? Então, eu acho que eu estou querendo contratar, cada vez, depois que eu saí, principalmente, eu fiquei esses 2 anos, né, nessa fase de transição, e hoje, de novo, na indústria, eu tenho uma frase que ficou na minha mente, que eu sempre olhava para ela e lembrava: contrate caráter, treine habilidades. Não Uhum. tem como você treinar caráter. Então, eu prefiro conversar com uma pessoa, trocar uma ideia. Eu gosto de estar aqui trocando ideias, porque as pessoas, elas surpreendem a gente, infelizmente, nem sempre positivamente. Muita gente que a gente contrata, né, eu já tive, infelizmente, casos de que a pessoa foi maravilhosa na entrevista, foi uma pessoa que eu falo assim, puxa vida, acertei. Depois me deu muito trabalho, né? Deu muito problema. E já tive também pessoas que eu acreditei que eu acho que essa pessoa não vai conseguir. E ela se superou. Então, se eu pudesse falar em uma palavra, né, o que faz a diferença para mim na hora de uma entrevista ou na hora de um processo? Atitude. Conhecimento, milhões de pessoas têm, porque hoje está liberado aí de graça na internet. Habilidade, algumas têm. Porque algumas pessoas têm habilidade, porque desenvolveram, mas atitude, botar a cara aqui, ó, conversar igual a gente. Quanta gente é muito, mas muito melhor que a gente, mas não tem a atitude de botar a cara. Então, eu prefiro uma pessoa de atitude, que depois eu vou entregar o material, ela vai estudar, vai ter o conhecimento e vai ter a habilidade, do que aquela pessoa que é pós-graduada, fala 20 idiomas, mas na hora do vamos ver, a pessoa não sabe nem abrir uma porta. Pois Não é. tem atitude, não sabe não tem atitude de abrir uma porta. Então, eu acho que caráter e atitude são os diferenciais desse mundo pós-Covid-19, né? A gente está aqui, ó, tem muita gente assistindo, mas a gente está fazendo. A gente faz a diferença, Com né? certeza. Tem gente que está assistindo o Netflix, nós não, estamos produzindo material. Eu estou procurando desenvolver outras habilidades nesse período,
você também, o nosso grupo Uhum. Master Pharma também. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Você não precisa ser o melhor, mas você não pode desistir jamais, né? As pessoas que estão nos ouvindo, quer ser representante, bota na cabeça, faz a meta SMART, foco. Uma hora vai dar. Pode ter certeza. Pode Sabe como que demorar, faz Meta Smart? Eu ensino. não pode, é específica, mensurável, atingível, né? Mas se você É, eu fala isso ensino no no curso, curso. Eu ensino isso é uma Smart, ferramenta. 5W2H, SWOT, todas Isso, as ferramentas de produtividade e eles têm que entregar, todos os alunos têm que entregar. E a meta, o objetivo para todas essas ferramentas é a transição de carreira, autoconhecimento e transição de carreira. Então, eles já aplicam e já aham. planejam tudo, né? Então, não tem para onde sair. Que ótimo, né? Eu acho que é por aí. Autoconhecimento, saber onde está, onde quer chegar. É a base do coaching. Então, eu acho Uhum. que é por aí. Eu estou bebendo água aqui, estou me lembrando que hoje eu não tive bebendo um vinho. O vinho não é nas lives. Ah, porque eu estou bebendo uma água aqui, ó. Eu falei, poxa, mas eu não vi ela. O meu, É água também, né? Então tá o meu é certo. água. O vinho é só na reunião do Master Pharma. Então tá, Que é lá a gente não está trabalhando, né? é verdade. Mas a cabeça trabalha pra caramba, né? Uhum. Nossa. Não, gente, ó, só para vocês entenderem, na última reunião do Master Farm foi um dia depois de live, depois da terça-feira agora, né, que teve a live com o Aham. Luiz Fernando, e eu tava, tinha uma garrafa aqui no estúdio, e aí eu entrei assim, tipo, com a garrafa na mão, ei, vamos comemorar, a live foi ótima, eu tô super feliz. Aí, agora por causa de uma garrafinha de vinho, eu virei, ó, a menina do Não, vinho. mas o vinho é uma bebida muito sofisticada, né? Então, Mas, pode ficar Ale, eu só tranquila. tomo vinho por causa do resveratrol. Então, tá É vendo? tratamento. Mas se for por isso, eu tenho um produto agora da USK que eu posso te dar que você pode tirar o vinho. Não, fala isso não, tem que trabalhar junto. Não, mas os europeus têm uma saúde muito boa, né? Por causa. Você também é descendente de italiano? Dos dois Então, é lados. um hábito, né, do italiano beber o vinho, né? A gente até bebe pouco vinho, versus, né, os europeus, né? Mas lá também é muito mais em conta, né? Uma Então, garrafinha de um ótimo vinho, 2 euros, 4 euros, tomam você como se paga fosse um caro é cristal. 8 euros a garrafa, né? Mas É aqui, verdade. aqui você paga barato num vinho que dá para tomar R$ 40, né? É Olha lá, incrível. hein? É verdade, é E só verdade. para você ter uma ideia, Lê, o meu avô, ele tem 93 anos Uhum. e ele nem óculos usa. Que ele operou a No- catarata, pôs aquelas Ah, lentes. não, então Então, tá nem bom. óculos usa, não usa medicação contínua nenhuma. Nossa, que E ele vai bacana. dirigindo para fisioterapia. Puxa vida. E vinha a vida inteira, então eu tô focada, né? Eu tenho um exemplo para seguir. Aham. Eu preciso de pegar esse hábito. Olha, eu não bebo nem vinho, é um problema isso. Mas eu acho que realmente o vinho é algo, é uma bebida muito. Está até no Evangelho, né? Então é uma bebida sagrada, Se inclusive, né? fosse ruim, Jesus não tinha transformado água em vinho, né? Água e vinho, é verdade. É verdade. Ai, que delícia de papo. Nossa, e tem algumas perguntas aqui que o É, pessoal fez em relação como que eu faço essa mudança, né, de sim. generalista para especialista. Olha, deixa eu pensar aqui, ó. No meu caso, ela aconteceu naturalmente. Se eu Uhum. estivesse numa posição, se eu fosse generalista, estivesse em uma grande empresa, já trabalhando, eu procuraria o meu gestor e falaria com ele sobre isso. Olha, eu tenho vontade de trabalhar, né, a USK, por exemplo. Ela é do grupo NC da AMS, eu acredito que é a maior das empresas. Então, se eu trabalhasse na AMS, eu chegaria para o meu gestor e falaria, olha, num acompanhamento, né, olha, eu gostaria de trabalhar como especialista na equipe lá da USK. Então, seria essa uma estratégia. A segunda estratégia é, se você trabalha numa empresa e na sua empresa não tem nenhuma empresa de especialista, eu criaria um network com aquela pessoa que trabalha nessa área.
e eu Uhum. começaria a ter uma relação com aquela pessoa, até para perceber também se é isso realmente que eu quero, né? Eu acho que é Uhum. através do bate-papo, a indústria farmacêutica te possibilita um leque muito grande de amigos, né, e de colegas. Porque as pessoas são muito comunicativas, consequentemente, então fica tranquilo de você. Ninguém esconde, né, o jogo, né? A pessoa você pergunta. Eu me lembro quando eu comecei na indústria farmacêutica, eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, vi um porta-mala aberto, e falei, vai ser ali. Cheguei pro cara e falei, cara, é a primeira vez. Ele já tinha assim, uma certa idade, né? Já tinha 40 anos. Eu acho que ele já tinha uns 40 anos. Eu falava, pô, você é um senhor, né? E eu, com meus 27, falei, eu vou pedir ajuda daquele senhor ali. Como é que eu faço? Ele falou, peraí, deixa eu ver, me dá suas fichas. Eu colocou em ordem, falou, me segue aqui que a gente vai junto. Então, existe isso na indústria farmacêutica, né? Existe Uhum. uma parceria muito grande entre os representantes. Eu acredito que isso acontece também através você consegue fazer isso, né? Então, é Com através certeza. de conselhos, pode ficar à vontade também, se precisar de alguma ajuda, a gente está aqui para ajudar também, né? Então, Uhum. eu acho que o caminho é esse, tá? É uma opinião que eu tenho. Você teria alguma coisa a mais a acrescentar? Não, eu acredito que é isso mesmo. Se dentro do grupo que você trabalha existe essa posição, é de comunicar, né? E, Planejar a sua carreira com essa é, mudança, né? Junto com o seu gestor, com o RH, porque algumas empresas elas têm esse acompanhamento, né? Elas olham para o profissional, sentam com ele e falam o que que você quer, aonde você quer ir. Que uhum, dependendo de onde você for, a gente vai te desenvolver para chegar até lá. Né? Pelo menos isso. na última casa que eu estive, a gente teve esse alinhamento. Uhum, E para onde você quer ir? Porque aí a gente vai te desenvolver para isso. Eu falei, eu quero ir para o treinamento. E foi o que uhum, aconteceu. Né? Quando tivemos a oportunidade, eles estavam já me desenvolvendo, já fazia muitas funções de treinamento como uhum. propagandista. E foi natural, assim. Então, ó, abriu a oportunidade, venha, né? E tem que ter paciência também, né? Porque todo mundo É. está muito encaixadinho, né? Todo mundo Uhum. tem seu lugar. Então, sempre Por isso que na indústria farmacêutica eu sempre valorizo as promoções. Eu torço para as pessoas crescerem, porque sempre surgem as oportunidades. Tem muita gente que fica lá jogando olho grande nas pessoas e o legal é isso. Deixa as pessoas crescerem que você vai junto. E uma outra coisa que eu percebo também, ainda existe um preconceito ao gerente, o chefe e tal. Ele é o seu melhor amigo. É para Porque ser. ele está do seu lado. Ele está do seu lado. E hoje, essa nova geração de gestores que estão aí na indústria farmacêutica, eu acho que se você não pode falar com ele os seus sonhos, a sua meta, não é que você vai deixá-lo na mão, mas você pode falar, olha, daqui a 1 ano, 2 anos eu gostaria de mudar. Porque da noite para o dia também você não consegue, né? Uhum. Então, eu acho que ter uma boa relação com o seu gestor, você sempre ganha com isso. Sempre as pessoas que estiveram próximas a mim, sempre eu tentei ajudar, porque eu sabia o que elas queriam. Aí, infelizmente, que outros representantes se sentem excluídos. Não, é porque eles não se sentem à vontade com você, né? Então, não tem como, né? É muito complicado. Os momentos em que eu pude ter um gestor parceiro, Uhum, literalmente parceiro, que eu pedia para vir trabalhar comigo, porque uhum, quem não é neófito vai entender o que que é isso, né? Que não é uma coisa muito fácil, né? De chegar num ponto de você pedir para o gestor vir trabalhar com você, porque realmente a pessoa estava ali para me ajudar. Entrava uhum, no médico e abordava coisas que é difícil para quem está ali no dia a dia, que quem não tem toda uma visão, né, panorâmica, quando a gente está no uhum. campo, a gente não tem a visão de um gestor que está tomando decisões lá em cima, né? Aham, Então, ele me ajudava com detalhes e com coisas que não chegavam no campo. E eu uhum, gostava muito, eu pedia, olha, faz tempo que você não vem, venha, 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 né? aham. Mas em outros momentos, eu, tipo, ah, vem. Entendi, entendi. Você queria era fugir, né? Não Aham, que eu quisesse fugir, mas a pessoa, além de não me ajudar, me atrapalhava, assim, falava umas coisas uhum. que o médico, no final das contas, o médico chegava para mim e falava, Li, eu gosto muito de você, do seu trabalho, te respeito muito, mas quando você estiver com ele, não vem aqui. Aham, Então, assim, existem essas duas realidades também, né? aham. Infelizmente. Mas eu acho também, né? Como eu tive, eu acho, não tenho certeza, eu tenho mais tempo como gerente do que como representante. Uhum, A partir do momento que o representante é seu parceiro, ele tem a coragem até para comentar isso com você. Ó, não uhum, entra nesse cara aí não, porque ele não vai com a tua cara. uhum.
Nem todo, da mesma forma que um representante, ele não se sente à vontade com o gerente, tem médicos que não se sentem à vontade com o gerente. Uhum, Porque ele passou por uma experiência com um gerente e ele tomou birra de outros gerentes. uhum. Então, eu acho que é muito importante o representante também trocar uma ideia. Eu acredito, eu tenho certeza que você colocava para ele, mas tem gente que é sem noção mesmo, né? Fazer o quê? Mas hoje eu percebo que as pessoas estão muito preparadas, né? Muito mais Sim. preparados. Os gerentes de hoje são muito diferentes dos gerentes do passado, né? Eu me Essa lembro época quando eu tem era... mais de 10 anos, né? Essa época que eu me referi, Então, tem olha mais de 10 só, anos. Não se eu falava em fui liderança, não se falava em nada disso, né? E era Eu fui realmente um. estagiário no Banco do Brasil e eu me lembro de um gerente que a gente teve lá, que ele tratava eu era estagiário pelo CIE. Eu me lembro que ele tratava todos os estagiários, chamava a gente de animal, fazia Meu, parte. Ele falava, o animal um, o animal 2, meu pai do céu. anta, vem cá. Era o perfil daquela época e a gente respeitava aquilo. Hoje em dia não existe espaço mais para isso, porque a gente hoje vive um momento muito melhor. As pessoas estão muito mais evoluídas e eu acho que depois do Covid-19, então, quanto mais humano for a gestão, mais agregadora ela vai ser, porque hoje a molecada, né? Eu fico vendo meus sobrinhos, eu não sei nem se eles estão aí assistindo agora, mas eles têm seus 20, 23 anos. Eles não levam desaforo mais para casa, têm uma opinião muito bem formada, têm uma Uhum. experiência internacional, tem muito mais conhecimento que a gente tinha, né? Então, eu acho que hoje realmente a gente tem que trabalhar agregando conhecimento. Né? Com Todos nós temos algo para ensinar, em alguma coisa. E eu acho que isso que faz toda a diferença, né? com certeza. Empatia sempre, como a Silvana, ela comentou aí, empatia sempre. Eu também acho. Empatia é uma coisa muito importante que nem sempre, né? Dependendo do estresse, tem hora que a gente, infelizmente, né, como gestores, a gente perde um pouco a cabeça. É, Mas eu acho, Simene, faz parte, né? na minha visão, que o cargo gestor, gerente distrital, é um dos mais difíceis que pode ter na indústria. Uhum. Porque você recebe muita coisa de cima, tem que filtrar, trabalhar, lapidar e entregar isso da melhor maneira para a equipe. Então, É verdade, eu acho que é extremamente uma posição extremamente difícil, digna e para poucos a sua, é sinceramente. verdade, é verdade, é verdade. É algo assim, se você não gosta de gente, de ser humano, não se arrisque, porque é complicado. Eu fico até vendo assim, ó, a pessoa fala assim, ó, eu estou gerenciando uma equipe de 80 pessoas em um outro setor. Só que quando eu vejo na indústria farmacêutica, no máximo tem que ser 10. Porque senão você não dá conta. Não dá, não acompanha. É muito detalhe e são pessoas muito. O médico ele é muito sofisticado e o representante que a gente contrata é muito sofisticado. Então o papo é muito alto nível. Você não consegue falar, faz isso aí, depois eu te explico. A pessoa quer entender por quê, como, onde, quer participar da ideia. E isso é muito bom, né? Mas tem hora que você É, precisa de agilidade, nem sempre você consegue, né? Mas eu acho que é muito positivo. exatamente. A gente está no Né? último minutinho, Não acredito. juro. Não. Então eu vou, último minuto, eu vou falar rápido uma frase aqui que eu falei, que eu guardei aqui, ó. Pode ser? Pode? Se apagar, depois eu mando para vocês. Dica final do livro do Dr. Laí Ribeiro, de 2004. Uma venda não ocorre por acaso. Ele já escreveu um livro sobre vendas, tá, gente? Exerça sua função. Empresas contratam vendedores porque precisam encontrar quem queira comprar o que elas tiverem para vender, quando elas quiserem vender, e que vendam para quem é e para quem ainda não é cliente. Pessoal, quando você é contratado para fazer aqui os objetivos daquela empresa. Então, por favor, querem ser representante da indústria farmacêutica? Pensem nisso aí, ó. E exerçam a sua função. Tá beleza? Obrigadão, tá? Ale, muito obrigada, pessoal. Não se Valeu. esqueçam de inscrever para o workshop. Não percam, viu?